No último vídeo que saiu no canal, eu abordei quais seriam os personagens mais poderosos de Naruto clássico e os ranqueei. A proposta do vídeo não era analisar seus poderes, mas sim o que o autor quis estabelecer com as informações entregues para nós na época. Percebi que gostaram bastante desse formato, eu fico muito feliz por isso, mas claro que surgiu dúvidas, o que de certa forma é legal porque isso torna a obra viva. Dito isso, eu resolvi responder alguns comentários daquele vídeo nesse vídeo. Se gostarem, posso fazer isso com todos os vídeos. Que loucura é essa? Se ambos nerfados teriam o mesmo nível, por que era Orochimaru versus Tsunade Jiraiya? Isso não é igualdade não. Não tem como negar que seu comentário tem lógica. Como teriam o mesmo nível se era um Sannin versus dois Sannins? Inclusive, isso fortifica que Itachi está acima do Jiraiya, visto que nessa lógica, Orochimaru seria igual ao Jiraiya junto da Tsunade, e Itachi estava acima do Orochimaru. Mas vamos lá, existe algo em Naruto que um dia já foi mais explícito, então isso fez com que muitos não percebessem ou esquecessem com o passar do tempo. Estou falando de batalhas que destacam uma hierarquia de poder, como por exemplo uma batalha nível Kage, onde remete a uma batalha onde só tem Kage presente. Após o time skip, ou seja, no Shippuden, isso acontece com Sasuke versus Itachi, onde seria uma batalha nível Uchiha, com Obito versus Konan, sendo uma batalha nível Akatsuki, e por aí vai. Entretanto, mesmo tendo esses eventos, não é explícito a intenção do autor. No clássico é bem mais na cara. Em Hiruzen vs Orochimaru, por exemplo, após o surgimento dos Hokages, Tobirama e Hashirama, é destacado pelo Zanbu que aquilo era uma batalha nível Hokage, ignorando o fato de que eram dois Hokages versus um. Adivinha que situação é semelhante a essa? Exatamente, Orochimaru versus Jiraiya e Tsunade, sendo uma batalha nível Sannin, sendo dois Sannins versus 1. O nível deles é estabelecido como o mesmo / parelho pelo fato do nerf. Como eu disse, Orochimaru já havia sido nerfado anteriormente em sua batalha contra Hiruzen. Mas como Kishimoto queria nos mostrar uma batalha nível Sannin, então ele teve que nerfar os outros dois para igualar as coisas. Isso, querendo ou não, só sinaliza a igualdade entre eles, onde Kishimoto teve que nerfar os outros dois para de certa forma igualá-los e nos entregar uma batalha nível Sannin. Agora, não dá para ignorar que de fato eram 2 versus 1, mas acredito que isso é resolvido pelo fato do Orochimaru não ter vencido eles. Se dois ninjas do mesmo nível se enfrentam, o empate é possível. Agora, se temos 3 ninjas do mesmo nível e é 2 contra 1, as chances de vitória do que está sozinho é absurdamente baixa, que é o que exatamente acontece. E também Orochimaru não estava absolutamente sozinho, né? Tinha o Kabuto. Agora, já em outro comentário, temos a parabenização em relação ao vídeo, e este inscrito, pelo menos eu espero que seja inscrito, diz que ele só não concordava com Itachi acima do Hiruzen, justamente porque ele não via Itachi enfrentando Orochimaru junto dos dois Edo Tensei do Hashirama e do Tobirama. É importante destacar que tanto a resposta que vou apresentar para este comentário, como a resposta que dei para o comentário anterior, tem como propósito respeitar as intenções do autor, que inclusive era o tema centrado daquele vídeo, onde em relação ao comentário anterior, o autor queria mostrar uma batalha nível Sannin. Agora aqui, não só temos que nos atentar ao fato de que Orochimaru já havia sido derrotado por Itachi, como também ao fato de que Orochimaru afirmou ser mais fraco que Itachi, e isso já após sua batalha contra o Hiruzen. Ou seja, Itachi estava acima do Orochimaru que enfrentou Hiruzen, e quando essas informações são entregues para nós, não ocorre a desconsideração de técnicas, e o Edo Tensei era uma técnica que Orochimaru já tinha. Quando o autor nos informa através do Orochimaru que Itachi era mais poderoso que ele, está sendo considerado pelo autor que mesmo com os Edo Tensei, Orochimaru não venceria o Uchiha. Orochimaru com os Edo Tensei via chances de vitória contra o Hiruzen, mas ele não via contra Itachi. De certa forma, já havia sido introduzido o Tsukuyomi e o Amaterasu, e essas técnicas são bem mais poderosas do que tudo que o Hiruzen mostrou. É necessário uma velocidade nível Raikage para desviar por 100
centímetros do Amaterasu. O Amaterasu já demonstrou que consegue deixar um Edo Tensei inconsciente. Mas não precisamos analisar isso, basta entendermos as intenções do autor. É importante destacar que vimos o máximo daquele Hiruzen, enquanto não vimos o máximo do Itachi. E não falo isso com base no Shippuden, mas sim com o fato de que ele mal se moveu contra Kakashi e os demais. Apenas movendo as mãos, ele deu conta deles, e em nenhum momento ele expressou dificuldade. E ainda foi estabelecido através do Kakashi que Itachi estava em outro nível. E isso fortalece o status pré-estabelecido do personagem, onde seu potencial máximo entra no imaginário. Já em outro comentário foi destacado que o Kakashi ficou com mais medo do Orochimaru do que o do Itachi, mas ele diz que eu dei a entender que o Kakashi ficou com mais medo do Itachi, e ele também diz que o Orochimaru foi acertado por Hiruzen, pois estava desatento. Pelo que eu entendi lendo esse comentário, é alguém que é bastante fã do Orochimaru, o que não é muito difícil, é um vilão incrível, mas eu achei estranho essa pessoa não ter reparado que é trabalhado no personagem Orochimaru essa questão de maldade, de ter uma áurea maligna, mais que outros vilões até, e que não necessariamente esteja exclusivamente associada ao nível de poder dele. Afinal, Kakashi não tremeu assim para Kaguya e nem para o Madara. E aí, como é que faz? Orochimaru é claramente mais fraco que eles, certo? De qualquer forma, já havia sido estabelecido que Itachi era mais poderoso que Orochimaru, isso da boca do próprio Orochimaru. Então Kakashi ter ficado com mais medo não interfere em nada na hierarquia de poder, basta ter a noção de que é trabalhado essa questão de terror no Orochimaru. Fora isso, tem todo um contexto. Kakashi tinha um pouco de trauma envolvendo um passado entre ele e o Sannin. Além disso, ali ele estava sozinho em um lugar escondido e ele ainda iria ter que focar em proteger o Sasuke. Já contra Itachi, Kakashi destaca que os três não dariam conta para caírem na real, sendo 3 contra 1, e o Kakashi, assim como o Itachi, sabiam que poderiam aparecer outros ninjas ali a qualquer momento. Resumidamente, essa áurea de terror é trabalhada no personagem Orochimaru, é exclusiva dele, então acaba sendo mais impactante ver isso em outro personagem que não tem esse foco. Em relação ao Hiruzen, tem muitas coisas em Naruto que às vezes eu olho e penso, cara, isso não faz sentido, esse personagem já foi mais ligeiro em outros momentos, o roteiro está forçando. Mesmo que eu diga isso, eu sou ciente, principalmente em uma análise, que aquela foi a intenção do autor. E o que isso significa? Isso significa que independente de ter sido bem executado ou não, o resultado seria o mesmo, pois o autor queria que isso acontecesse. Então você pode pensar que Orochimaru poderia ter sido mais esperto e ter feito diversas coisas para evitar ser pego, mas ele foi pego porque o autor queria isso. Então mesmo se fosse executado de uma forma que convencesse você, o resultado seria o mesmo. Só me lembro do Kisame e do Itachi correndo do Jiraiya. Esse fato você não mostrou. Os comentários giraram muito em torno do Itachi, né? As pessoas têm dificuldade de entender o real nível do Itachi, o que faz sentido até porque ele não mostrou. Então entendê-lo é entender os mínimos detalhes, e muitos não entendem isso. Isso é coisa de quem fica ali o tempo todo, o dia todo analisando a obra. E como ninguém tem a obrigação disso e até mesmo tem fazeres do dia a dia, resta a mim analisar e entregar para vocês mastigadinho. Então já deixa o like aí. Eu só não fui muito direto a esse ponto, pois merece um vídeo exclusivo. Inclusive tem um vídeo no canal abordando esse tema, mas merece um remake. Mesmo assim, eu recomendo que assistam. Mesmo não sendo direto, os pontos apresentados davam a entender isso. Vamos lá. É estabelecido que Orochimaru era igual ao Jiraiya, e ao mesmo tempo é estabelecido que Itachi é superior ao Orochimaru. Sendo assim, ele vai ser superior a qualquer um que é igual ao nível do Orochimaru, ou seja, o Jiraiya. E isso nos levanta questionamentos em relação às decisões do Itachi, e o autor é totalmente ciente disso, pois era o propósito. É uma técnica narrativa chamada foreshadowing, onde o autor introduz algo que até então é indecifrável e será respondido futuramente, onde temos a confirmação de que o Kakashi percebeu que Itachi não quis matá-lo. Isso levanta dúvidas no leitor em relação ao que o Kakashi percebeu, e insinua que teria um propósito maior por trás de toda a ação do Itachi. Por que ele não quis matar o Kakashi? Até porque naquela época ainda era uma grande curiosidade nossa o que levou Itachi a fazer o que fez com o clã Uchiha. Isso também é introduzido após Itachi e Kisame deixarem o Jinchuriki Naruto com Jiraiya e saírem assim de Konoha, onde naquele momento é como se o autor nos refletisse no Kisame, pois já sabíamos que Itachi era superior
superior ao Orochimaru. Dito isso, Kisame pergunta: por que você fugiu se você poderia? Pois na concepção do Kisame, Itachi era mais poderoso e poderia resolver aquela situação. Mas Itachi inventa uma desculpa e Kisame, por confiar nas análises dele, acaba acreditando. Mas para nós que víamos do ângulo de outros personagens, sabíamos que já havia sido estabelecido que Itachi estava acima do nível Sannin. Assim como sabíamos que Itachi não queria matar ninguém, como Kakashi analisou. Então, mesmo sem sabermos a real história do Itachi na época, já era possível saber que Itachi era superior ao nível Sannin, e que junto do Kisame essa vitória era ainda mais certa, mas que tinha algo por trás, já que Itachi não queria matar ninguém. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.